Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando, que quando descobrimos que não podemos mudar algumas coisas ao nosso redor, a gente se movimenta. A gente se movimenta para cuidar de nós. Porque nós passamos tanto tempo cuidando do outro, do bem-estar do outro, pensando no que o outro vai pensar, fazendo tudo conforme o sistema e as regras que foram criadas para que tudo funcione adequadamente. Então nós se tornamos meio que prisioneiros, do sistema, das regras, do que é certo, do que é errado. Tá certo, tem que ter regras, infelizmente. Nós precisamos ter direção a seguir, nós precisamos saber o que é certo e o que é errado, com certeza. Mas nós não conseguimos ser perfeitos a vida toda. Às vezes essas mesmas prisões que nos faz cegamente seguir algumas regras nos aprisiona em outro mundo, no mundo na qual a gente fica preso nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos sonhos e enfim a gente adoece. Saber aceitar de que isso não pode, aquilo não é certo, ou isso tem que deixar por conta do tempo, que tudo vem na sua hora certa, que Deus sabe de todas as coisas para a sua vida e que nós devemos descansar no Senhor. Muitas vezes a gente não espera, a gente se revolta, a gente não aceita o fato de que naquele momento, naquele dia ou naqueles dias esteja passando por certas situações. E isso nos adoece. Eu até comentei com vocês que eu vim dormir, numa suíte que tem uma varandinha, que tem um quintal cheio de frutas, onde tem a minha horta, onde eu coloco as minhas flores, elas estão todas floridas. Então aqui eu consigo dormir, porque não há vizinho do lado, há um silêncio muito grande, a não ser ouvir o barulho dos pássaros. E é uma casinha humilde, e eu consigo ficar bem. Aí comentei com vocês que não é porque a gente dorme num palácio que a gente tem que dormir bem. Muitas vezes as pessoas que conquistaram um palácio e percebem que não era bem isso que elas queriam, que o que elas precisavam estavam dentro delas, estava no aconchego da humildade, de onde vieram, dos costumes desde a infância. Esse retorno à humildade faz mais bem que vocês possam imaginar. Então eu me sinto bem aqui, isso me deixa feliz. Agora, tem aquelas pessoas que mesmo que tenham nascido na humildade, amaram a grandeza, se sente bem aonde estão, está tudo certo. Então é de pessoa para pessoa, ninguém é igual a ninguém. Aí então eu venho dormir aqui e isso me faz bem. E ontem eu me deparei com uma frase do meu marido. Nós estávamos indo para a loja, Ele falou assim: esqueci de tomar o meu remédio de pressão. Eu falei: vamos voltar para você tomar o remédio. Ele falou: não, já estamos quase chegando na loja, vamos fazer o que precisa fazer e vamos voltar para que eu possa tomar o remédio. Eu falei: então tá, vamos fazer isso logo, porque você não pode ficar sem a medicação. E eu levei na bolsa um remédio de pressão, se caso ocorresse algum fato, eu estaria ali prevenida. Mas enfim, aonde eu quero chegar? Por que ele esqueceu o remédio? Falei para ele: você nunca esquece de tomar os remédios, A não ser quando você quis mudar a sua alimentação, procurou uma alternativa e parou de tomar o remédio por conta própria, quando que te deu AVC, lembra? Então, tirando isso,
tá tudo normal, você sempre se lembra de tomar o remédio. Aí ele olhou para mim e falou assim: é que a gente estava dormindo no aconchego lá da suíte do Rancho Florista, na nossa casa, e você então decidiu dormir em outro quarto, e nós então viemos dormir em outro quarto, em outra casa, mesmo sendo próximo, mudou a minha rotina. Aí eu fiquei perdido. O que eu estou querendo dizer contando isso para vocês? Eu estou querendo dizer que, infelizmente, quando você decidir mudar alguma coisa na sua vida, não espere que o outro se sinta feliz com isso, ou se sinta bem. Por mais que se esforce para te agradar, porque você está bem, tem um lado da pessoa que também não aceita essas mudanças. Tem gente que não gosta de alterar o meio na qual vive. E meu marido é assim, ele gosta da rotina. Ele ama a rotina, do mesmo dia fazer as mesmas coisas. E a partir do momento que muda isso, ele se perde. E eu já preciso quebrar a rotina para que eu me sinta bem. Então, conciliar a convivência com as pessoas, com o seu modo de ser, com o modo de ser do outro, não é fácil. Não é nada fácil. É muito difícil. A gente já vai levando, vai agradando um, agradando o outro e vai se esquecendo da gente. A gente vai levando. Até o ponto que você só pensa no outro e esquece que você existe. E aí você adoece. Eu, no meu caso, eu fiquei mais de 2 anos só pensando nele, só cuidando dele, só fazendo tudo por ele. Sabe, essa coisa de você não existir mais, igual quando um bebê nasce, que você só se preocupa com o bebê. A gente não vai pentear o cabelo, não dá tempo porque o bebê chorou. A gente fica o tempo todo ali só pensando e focada naquele acontecimento do nascimento ao crescimento, ao desenvolvimento. E foi o que aconteceu. Eu fiquei mais de 2 anos só fazendo isso, só cuidando, só cuidando, só cuidando, só cuidando. Pum! Uma hora a bomba estoura, a caixa d'água estoura. Mas quando então a gente decide cuidar de nós mesmos, que chegou essa hora, aí você muda o mundo também do outro. E isso traz consequências. E temos que estar preparados para isso quando tomamos decisões. Quando você falar, a partir de hoje, toda sexta-feira nós vamos dormir no jardim. Vou pôr a barraca lá e a gente vai dormir lá. Lembra que eu comentei no vídeo passado? Falamos a respeito disso? Então, essa pequena atitude dessa mudança pode trazer consequência. De repente, o outro não quer sair do ar-condicionado, o outro não quer sair do conforto, do comodismo de ter o banheiro logo ali. Então, essas mudanças que você quer para a sua vida afetam o outro. E temos que estar preparados para gradativamente ir fazendo com que o outro também se sinta bem, sem que você tenha que mudar o que você determinou como um bem-estar para você. Tem que ser com carinho, com cuidado, fazendo com que o outro entenda que é necessário, que é um bem maior. Olha como eu estou bem, olha como isso reflete no nosso dia a dia. Eu fico mais animada, mais entusiasmada para fazer as coisas. Então, passar para o outro que isso está te fazendo bem e também traz um benefício para o outro, mesmo que o outro esteja lá quebrando a sua rotina e não esteja satisfeito, tem que dar a ele ou a ela algo que a faça sentir bem também. E aos poucos, a pessoa vai se acostumando com o novo ninho, com a nova vida e vai aceitando. Mas tem que ser tão lentamente que passo a passo vai haver reclamações, vai haver confusões e a gente tem que ficar lá jogando água para nesse fogo não aumentar. Até falei para ele ontem à noite: você já experimentou esse chuveiro aqui? Ele falou: não, eu vou tomar banho lá. E ele
falou com uma convicção que eu vou tomar banho lá. Tudo bem, né? Aí ficamos aqui deitado por um período aqui na cama, conversando. Aí de repente ele falou, vou ter que ir ao banheiro. E quando ele usa o banheiro, geralmente ele toma banho. Eu falei, você vai tomar banho? Ele falou, eu vou precisar tomar banho. Aí eu falei, tem toalha, tem sabonete, tem tudo ali no banheiro para você. Igual tem no outro banheiro. Ele foi. Aí eu falei, enquanto você toma um banho, então eu vou fazer um chá. Fui fazer um chá, saí aqui fora na varanda, fiz o meu chá. Na verdade eu fui na horta, colhi hortelã fresquinha, fiz o chá, né? E ele foi pro banheiro. E como ele demora muito no banheiro, né? Para quem acompanha os vídeos sabe que ele demora bastante tempo no banheiro. Eu fiquei lá fora, sentei, coloquei a cadeira no pequeno gramado que tem aqui de frente com as árvores, depois da varanda, e fiquei ali, no silêncio da noite, ouvindo os grilos, ouvindo o som da natureza à noite e contemplando as flores ao meu redor. E fiquei me lembrando de um vídeo passado que nós estávamos falando como antigamente a gente ficava bastante tempo fora assim, ouvindo o silêncio e conversando ou ficando apenas em silêncio, olhando para o céu. E eu fiz isso enquanto ele estava no banheiro. Fiquei tanto tempo lá, ficou pronto o chá, me servi, peguei numa caneca, sabe? Sentei lá naquela cadeira gostosa, naquele gramado e fiquei lá, tomando chá lentamente e vendo aquela beleza da noite. E eu comecei a refletir, a entender que a gente deixa passar muita coisa na nossa vida por falta de tempo. Que a modernidade chegou na nossa vida e tirou de nós esse bem maior. E nós precisamos resgatar isso. Fiquei tanto tempo lá que nem desconfiei que tinha passado tanto tempo. Quando eu retornei para dentro do quarto, o marido já estava deitado, olhando com os olhos arregalados. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, onde você estava? Eu falei, eu estava aqui fora. Aí perguntei para ele, e o banho? Ele falou, maravilhoso esse chuveiro, como você disse. Eu falei, então, você tem que entender que algumas mudanças podem ser boas também. Basta você dar a elas uma oportunidade delas mostrarem para você o quanto elas podem ser boas, embora não é o que você queria, mas você tem algo diferente em mãos. Tem que aproveitar, tem que sair da rotina de vez em quando. Isso faz bem, senão a Terra vai girando e você vai girando junto, como fosse o sol nascendo, a lua aparecendo, o sol nascendo, a lua aparecendo. E é como se você não tivesse vivido e parece então que você está todos os dias vivendo apenas um dia, porque são todos iguais, então não há diferença. E você é que tem que fazer essa diferença. Você é que tem que fazer algo diferente de vez em quando. Que isso agrega em você conhecimento. Isso agrega em você maturidade, entendimento das coisas que você não pode aceitar e que você pode aceitar sim, de uma maneira branda, silenciosa. Aceitar que nem todo dia chove, aceitar que às vezes nós temos tempos quentes, outros frios demais, aceitar que temos que viver felizes com o que temos, mas podemos mudar algumas coisas de vez em quando só para dar um bem-estar, para que a gente possa continuar. Não precisamos ficar o tempo todo na mesma situação, porque é o que tem que ser feito. Tá certo, tem coisas que não tem como mudar.
E aceitar também depende que a gente esteja bem para continuar aceitando, porque quando você abre a porta dessa suíte aqui, embora eu tenha dormido bem, lá fora continua tudo igual. O que muda é o que você faz mudança dentro de você, mas o resto é tudo igual. As coisas não vão mudar para que você possa mudar. Você que precisa fazer essa diferença. Então você vai abrir essa porta e você vai encarar todas as suas dificuldades do seu dia a dia, lembrando do seu conforto dentro de você, mesmo sendo esse quarto, ele dentro de você também, tá bom? Fica com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.